assentar agora e vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. E vamos salmodiar, vamos continuar louvando a Deus. Aleluia, vamos continuar louvando a Deus. Orar, irmãos, não é só verbalizar. Orar não é só falar com Deus. Eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. O Espírito Santo nos ensina isso. Mas orar não é só falar com Deus, não. Orar é principalmente ouvir o que Deus fala conosco na palavra. Oração não é monólogo, você falando com Deus e Deus só te ouvindo. Não, oração é diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você na palavra. E oração às vezes é silêncio. Ninguém fala nada. Só fica na presença dEle. A presença dEle nos sara. A presença dEle nos cura. Como é maravilhoso poder desfrutar da presença do Senhor. Vamos salmodiar a Ele agora com o Salmo de Zacarias, o pai de João Batista, amém? Lucas 1, 68 a 79. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quero exaltar aqui duas coisas que a Bíblia fala do Espírito Santo. Uma delas foi Jesus quem disse: Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Aleluia. E outra foi o profeta Zacarias: Ele é o Espírito de graça e de oração. Desde ontem eu tenho ensinado aos irmãos que são duas coisas importantíssimas na nossa vida. Diga: a palavra e a oração. Olha, muitas igrejas caíram na tentação de Satanás de escolher só uma dessas duas coisas. Tem igrejas que escolheram a oração e rejeitaram a palavra. E tem igrejas que escolheram a palavra e rejeitaram a oração. Elas perdem com isso. Em Apocalipse 12, a palavra e a oração são as duas asas de grande águia que o Senhor dá para a mulher, cuja uma das representações é a igreja, para ela voar, ela ter uma alta espiritualidade.
Adianta a águia ter uma asa boa e a outra fraca? Ela não vai levantar voo. Para alçar um voo alto, ela tem que ter as duas asas: a palavra e a oração. Glória a Deus. Por isso o Senhor quer fazer aumentar em nós tanto a palavra que nós temos recebido aqui, palavra sincera, verdadeira, mas o Senhor quer aumentar em nós também a espiritualidade que traz uma vida de oração diante do Senhor. Não só aqui na congregação, mas para que aconteça aqui na congregação, tem que acontecer com você na sua casa todo dia. Todos os dias Deus está te esperando para você ter um momento com Ele, de palavra e de oração, para fortalecer a sua vida espiritual e o inimigo não ter força contra você. Porque o inimigo é feroz. Deus nos dá poder contra ele, mas esse poder está na palavra e na oração. Na palavra e na oração. Diga palavra e oração. É por isso que o Espírito de Deus nos orientou aqui. De vez em quando nós vamos fazer uma reunião especial, né, desligado da câmera aqui, como fizemos uma sexta-feira aí para trás. Vamos fazer outras, tá? Vamos ter outras reuniões dessa para aprender do Senhor como orar direito, irmãos, como orar de forma agradável a Deus. Aleluia. A nossa primeira reunião foi uma bênção, tá? Agora vai ter outra em novembro e depois, quando eu tiver de férias, 2 meses de férias aí, dezembro e janeiro, nós vamos caprichar, vamos ter algumas reuniões de oração, assim, tá bom? Fora da nossa agenda aqui de congregação, para que você aprenda, irmãos. É maravilhoso isso, se derramar na presença de Deus. É maravilhoso. A gente sai restaurado da presença do Senhor depois de um momento de verdadeira oração, em que derramamos a nossa alma diante do Senhor. Glória a Deus. E essas 2 asas de grande águia é para você voar alto. E sabe o que significa isso? Deixa de pecar. Deixa de pecar. Isso é possível. Jesus deu essa ordem porque isso é possível. Vai e não peques mais. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 8 de Provérbios, está escrito assim, ó: aquele que peca causa dano a si próprio, causa dano à sua própria alma. Para de pecar. Pecado é desgraça. Jesus é graça. Vamos viver na graça, porque Jesus está voltando para nos levar para casa. Vamos viver na graça do Senhor, alimentando a nossa vida, fortalecendo as 2 asas, a palavra e a oração. Aleluia. E o que é o deixar de pecar? É praticar a palavra, porque receber a palavra e não praticá-la não adianta nada, constrói sobre a areia. Mas receber a palavra e praticá-la, aleluia, edificado sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus. Amém? Avançando aqui no livro, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, nós chegamos aqui no Salmo de Zacarias, né? Como esse capítulo 1 de Lucas é tão rico, não somente em história, mas em espiritualidade, que aqui tem 2 salmos. Salmos não são só aqueles salmos lá do livro dos Salmos, não. Durante o decorrer da Bíblia, vão surgindo vários salmos, Antigo e Novo Testamento, tá? Aqueles 150 foram compilados ali naquele livro dos Salmos, mas tem salmos por toda a Bíblia. A palavra salmo é uma palavra grega, que traduzida para o português é cântico de louvor.
Salmo é cântico de louvor. Por isso que nas Bíblias de vocês deve ter escrito cântico de Maria, não é isso? Depois cântico de Zacarias. Cântico é salmo. Salmo é um cântico de louvor. Então nós vimos aqui o cântico, o salmo de Maria, e estamos entrando agora para terminar o primeiro capítulo de Lucas. Vamos passar um tempinho aqui porque tem muitas coisas. Quando tem um cântico na Bíblia, quando tem um salmo na Bíblia, amados, os salmos bíblicos, os cânticos bíblicos de louvor a Deus, eles trazem assim o cerne da revelação da palavra de Deus. Por isso que dos 66 livros da Bíblia, que eu leio todos e muitas vezes, o que eu mais me aprofundo é o livro dos Salmos. Porque os Salmos nos ensinam a orar. Através dos Salmos o Senhor nos ensina a orar, a como orar. Orar de maneira agradável a Deus. Deus se agrada disso. Por isso está escrito no próprio livro dos Salmos que o Senhor, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Maravilha, irmãos, maravilha. Ele está aqui agora conosco, habitando em nosso meio. Por isso nós somos um povo diferente de qualquer outro povo nessa terra, preocupado com coisas da terra. Nós estamos ligados nas coisas do alto, nas coisas do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então os salmos trazem grande impacto dentro da revelação de toda a Bíblia. Por isso que vocês perceberam, desde que nós começamos Lucas, demoramos mais tempo no Salmo de Maria, e agora vamos demorar um pouco de tempo aqui, tá? No Salmo de Zacarias, pai de João Batista. Amém? E o tema de hoje que nós vamos começar, que João Batista, o pai de João Batista, Zacarias, começou nesse salmo, ele trouxe um tema que é muitas vezes incompreendido até pela maioria dos crentes, que a salvação diga, salvação exclusiva. Vocês já ouviram por aí a palavra inclusão? Já ouviram por aí? É uma das palavras modernas que surgiram por aí. Inclusão, inclusão social. Inclusão vem de algo que é inclusivo, algo que inclui. Tá? A salvação, ela é o oposto de inclusão, porque ela é exclusiva. A salvação é exclusiva para um determinado tipo de povo, um único povo, acerca do qual o apóstolo Pedro falou em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem uma propriedade exclusiva, que é formada por quem? É formada por aqueles que estão escritos em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que o próprio Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A salvação é exclusiva, ela não é inclusiva. Existe uma confusão que as pessoas fazem, e como o diabo gosta de usar confusões, que confusão é confundir, o diabo gosta de confundir, tá? A salvação, ela tem dois aspectos. A obra da salvação tem dois aspectos: o aspecto da suficiência e o aspecto do propósito. Então diga, suficiência e propósito. Olha, no aspecto da suficiência, a obra da salvação, como a obra mais poderosa de Deus, ela é suficiente para salvar todos os seres humanos.
suficiente. É suficiente para salvar 10 milhões de planeta Terra lotado de gente. Esse é o aspecto da suficiência. Mas a salvação não acontece pelo aspecto da suficiência. A salvação acontece pelo aspecto do propósito. A salvação é suficiente para salvar todo mundo, mas não tem o propósito de salvar todo mundo, porque se tivesse, esse propósito não poderia ser frustrado, ele aconteceria. Se a salvação fosse para salvar todo mundo seria salvo. Só quem ia para o lago de fogo e de enxofre era Satanás e os demônios. Nenhum ser humano iria para lá. Se o plano da salvação fosse para salvar todos, Jó 42:2 está escrito: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se tem pessoas condenadas, é porque a salvação, o plano da salvação, não era inclusivo para incluir todo mundo. Ele era exclusivo para o povo exclusivo de Deus, que Paulo escreveu também em 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? Isso é palavra de Deus. Como está faltando, mas que dó, como está faltando palavra de Deus, verdadeiramente conhecimento de palavra de Deus na cabeça, na mente da maioria dos crentes, dos assim chamados evangélicos. Eu digo assim chamados evangélicos porque não tem o evangelho, não tem a palavra, e ainda ficam por aí rejeitando a palavra, não querendo a palavra. Que coisa feia. Pedro falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Então, o nosso tema de hoje é esse, diga: salvação exclusiva. Bom, o Salmo de Zacarias está aqui dentro desse texto maior que nós começamos domingo passado, que vai do versículo 57 até o 79, cujo título é, diga, Último Profeta. Então, quando nós chegarmos no versículo 76, Zacarias fala com João Batista, com o menininho, o bebezinho ali, de 8 dias de nascido, que acabou de ser circuncidado e recebeu o nome de João. E então Zacarias, que estava mudo, foi curado da sua mudez e começou a falar e louvou a Deus com esse salmo. Durante esse salmo ele falou para o menino assim, o versículo 76, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O título aqui, o último profeta, se refere àquele tipo de profeta que foram os profetas da antiga aliança, que foram Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Elias, Eliseu. Aqueles profetas, eles tiveram um ministério específico de preparação para a vinda de Jesus. O ministério daqueles profetas foi um ministério de preparação para a vinda de Jesus. Olha, nós precisamos entender o jeito de Deus agir. Deus não vai agindo assim de qualquer forma. Todas as ações de Deus são premeditadas, são preparadas com antecedência. Os planos de Deus são preparados com antecedência. Deus não vai fazendo as coisas assim, Ele prepara para depois realizar. Tá? Tem muita gente que gosta das realizações, mas não gosta das preparações para chegar àquelas realizações. Tem que ter boas preparações para chegar numa realização. Então, Deus age dessa forma. Para enviar Jesus,
para a maior e mais poderosa obra de Deus, irmãos, olha, Deus não vai fazer nenhuma obra maior do que essa que Ele já fez, a obra da salvação. A obra da salvação é a maior obra de Deus na eternidade. Nem quando estivermos no céu, Deus não vai fazer mais uma obra maior do que essa. Ele fará outras obras, mas maior do que essa nunca existirá. A maior obra de Deus é a obra da salvação em Cristo Jesus. E para fazer essa obra, Deus fez uma preparação que durou milênios, e nesses milênios Ele foi levantando um ministério de profetas, que não existe mais, porque eles existiram na época da preparação. Agora Jesus já veio. O nosso profeta agora é mais que um profeta, é o próprio Filho de Deus, é Jesus. Daqueles profetas que foram enviados para prepararem a vinda de Jesus, João Batista foi o último. Por isso o Espírito Santo falou pela boca do pai dele, Zacarias: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O último profeta dos antigos profetas que vieram preparar a vinda de Jesus. Sabe por que hoje nós não precisamos mais de nenhum profeta? Porque nós temos Jesus. Jesus é maior do que todos os profetas. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Davi, Jesus é maior que Ezequiel, Jesus é maior que Isaías, Jesus é maior que Daniel, Jesus é maior que Zacarias, Jesus é maior que Malaquias, Jesus é maior que João Batista. Por isso João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. O nosso profeta é Jesus. Aleluia. O último profeta que preparou a vinda de Jesus foi então João Batista. Por isso o título desse texto todo aí, repita mais uma vez: o último profeta. Esse texto está dividido assim, ó. Do 57 ao 66, foi o que nós vimos domingo passado, foi toda aquela questão sobre, diga, nome João. As pessoas queriam dar para ele o nome do seu pai, Zacarias, e Isabel falou: não, o nome dele tem que ser João. E o povo discutia com Isabel e mandou perguntar, por acenos. Falaram por acenos com Zacarias. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: seu nome é João. Todo mundo ficou admirado daquilo, e de repente se desatou a sua língua, foi curada a sua mudez, e ele então falou louvando a Deus, bendizendo a Deus. E aí foi a inspiração deste salmo aí, do 67 ao 79, diga, Salmo de Zacarias. É aqui que nós entramos hoje, no Salmo de Zacarias. Esse salmo começa com o versículo 67, uma introdução. O salmo mesmo começa no 68, onde nós começamos a ler, e tem uma introdução no 67, cujo título é, diga, Zacarias profetizou. E profetizou ali, dizendo que o seu filho, João Batista, do 68 ao 79, tem esse título. Ele era o, diga, profeta do Altíssimo. A introdução foi o 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, leiam vocês. Amados, olha que família, olha que modelo de família. A Bíblia traz para nós alguns modelos importantes de família. Aqui tem um modelo importante de família. Nós já lemos aqui em Lucas, nesse capítulo 1, que quando Maria ficou sabendo, pelo anjo Gabriel, que a prima dela, Isabel, estava grávida de 6 meses, mesmo sendo de idade avançada, estava grávida de 6 meses. Maria, grávida agora de Jesus, Jesus já no ventre de Maria, ela foi visitar Isabel.
E ficou com ela os próximos 3 meses, até que ela desse à luz ao João Batista. Mas quando Maria chegou na casa de Isabel, quando as duas barrigas se encontraram, Jesus, de dentro de Maria, batizou João Batista dentro de Isabel com o Espírito Santo. E a criança ficou cheia do Espírito Santo e saltou dentro do ventre de Isabel. E Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. E agora aqui nós estamos vendo Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Olha que modelo de família, um pai cheio do Espírito Santo, uma mãe cheia do Espírito Santo, um filho cheio do Espírito Santo. Esse é o modelo de família que vai morar no céu. Amado, se esvazia do mundo, se esvazia das coisas do mundo, deixa Deus te encher com o Espírito Santo. Jesus veio cheio do Espírito Santo. A igreja começou com todos os crentes ficando cheios do Espírito Santo. Hoje os crentes estão muito cheios de mundo, estão muito cheios de superstições, estão muito cheios de misticismos, estão muito cheios de heresias, de doutrinas erradas, estão muito cheios de ideias erradas em relação à igreja. O que eu vou fazer na igreja? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero participar de uma igreja onde eu faça alguma coisa na igreja. Não, mas aqui você vem para se encher do Espírito Santo. Você não vem aqui para fazer alguma coisa, você vem aqui para se encher do Espírito Santo. Porque alguma coisa você tem que fazer lá fora, na sua casa, na sociedade, no meio do mundo, cheio do Espírito Santo, causar um impacto lá fora. Tem gente que quer fazer algum trabalho dentro da igreja. Eu não vou à igreja porque eu tenho que fazer, a igreja não dá trabalho para eu fazer. Não, a igreja é para você vir e se encher do Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor mandou a igreja nascer ali. Fiquem reunidos aí em Jerusalém, fiquem aí que vocês vão ser cheios com o Espírito Santo. O meu Pai vai mandar o que Ele prometeu. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus encher a sua vida. Você vem aqui para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque esse é o plano de Deus. Olha o plano de Deus se realizando nessa família, tá? Nessa família, Zacarias, Isabel e o filhinho deles, João Batista. Uma família de 3 pessoas, mas as 3 pessoas eram cheias do Espírito Santo. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, também foi um profeta, porque falou aqui profetizando a palavra de Deus, porque o Espírito Santo tem dons de profecia. Aleluia. Muito bem. Isso aqui foi só a introdução, né? Vamos entrar no Salmo agora, cujo título é, diga, Profeta do Altíssimo. Então o Salmo aí do 68 ao 79, versículo 68 ao 79, ele está dividido em 2 partes. Na primeira parte, do 68 ao 75, Zacarias falou, diga, bendizendo a Deus. Ele fez um louvor aqui, bendizendo a Deus, tá? E nós vamos passar por esse louvor aqui. E depois do 76 ao 79, diga, falando ao menino. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele falou quem esse seu filho aí seria. Já pensou um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo, lá no hospital, acabou de nascer a criança, porque hoje em dia tem essas coisas, né? Do pai chegar lá, assistir o parto, né? Graças a Deus não foi do meu tempo esse negócio de o pai tem que estar lá assistindo. Eu já peguei meu filho limpinho, limpinho assim, já tomado banho, já não vi nada daquelas coisas. Bom, mas já pensou um pai e uma mãe dando à luz a um filho cheios do Espírito Santo, e o pai e a mãe cheios do Espírito Santo já falando o que vai ser esse menino, o que vai ser essa menina? Aleluia! Esses dias eu vi a notícia de uma mãe evangélica, que se diz evangélica,
que falou assim, né? Eu não sei o que o meu filho vai ser, então um dia eu visto ele de menino, outro dia eu visto ele de menina, porque ele que vai escolher o que ele vai ser, se ele vai ser menino ou menina. Que coisa encapetada é essa, irmãos? Que gente de Satanás é esse que está no mundo? Gente de Deus aqui, ó, pai e mãe, cheios do Espírito Santo, profetizam para os seus filhos desde o ventre materno e diz: você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma menina de Deus, se for moça, você vai ser uma pessoa de Deus, um profeta do Altíssimo, você vai ser testemunha de Jesus Cristo nessa terra. Eu não estou criando meus filhos para o mundo, eu crio os meus filhos para Deus, para a glória de Deus. O meu filho tem que ser médico. Não, meu filho tem que ser servo de Deus. Servo de Deus. Servo de Deus. Minha filha tem que ser serva de Deus. Qual vai ser a profissão dela ou dele? Pouco importa, irmãos. Pouco importa. Essa profissão acaba. Mas ser filho de Deus é para a eternidade. É para a eternidade. As coisas que fazemos nessa terra são todas passageiras, tão passageiras que Paulo escreveu, ó, esquece as coisas dessa terra, pensa nas coisas que são do alto, projeta a tua vida para a eternidade, não fica com a sua vida projetando só para cá, porque isso aqui vai passar, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Projete a sua vida para a glória em Cristo Jesus, enchendo-se do Espírito de Deus, fazendo de você e da sua casa pessoas, da sua família, pessoas cheias do Espírito de Deus. Esvazie-se de mundo, esvazie-se de pecado, esvazie-se de carne, encha-se do Espírito Santo de Deus, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que agrada a Deus. É assim que o justo viverá pela fé. Aleluia. Muito bem, entrando então na primeira parte do Salmo, né, bendizendo a Deus aqui, nós pegamos só o versículo 68 agora. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Repitam. Quando Lucas escreveu, ele escreveu na língua grega, e por isso nós temos que corrigir um pouco, porque os tradutores aqui não foram muito felizes na tradução, porque eles usaram aqui o verbo visitar. Tem gente que gosta de falar esse negócio aqui de visitou, né? Eu já vi pessoas aí, pastores orando em igreja: Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos visitar nessa noite, visitar. Amados, visitar é uma palavra muito fraca, porque Deus não quer nos visitar, não. Ele não quer ser uma visita. Ele vem morar em nós. Eu posso ir lá visitar a sua casa um dia, né? Mas se eu for morar lá, vou dar muito trabalho. Deus não quer visitar você. Deus não quer visitar o seu povo. Deus quer morar no seu povo, habitar no seu povo. Por isso, onde aparece o verbo visitar aqui, no versículo 68, depois aparece de novo no versículo 78, onde está escrito aí o verbo visitar, o verbo que foi escrito originalmente em grego foi o verbo levantar. Levantar. E não visitar. Por isso que eu reescrevi esse versículo agora, corrigida a sua tradução, ó. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque se levantou e executou redenção ao seu povo. Essa é a tradução correta, leiam vocês agora. Aleluia. Hoje no início da nossa congregação eu li aqui o Salmo 3,
E o Salmo 3 é um daqueles salmos. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver que em muitos salmos, o salmista fala assim: levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Já viram isso no livro dos Salmos? Levanta-te, Senhor. Quando eles falavam isso, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, isso era um clamor messiânico. Eles estavam clamando pela vinda de Cristo, estavam clamando pela vinda de Jesus, pela vinda do Salvador, pela vinda do ungido. É por isso que não tem ninguém no Novo Testamento dizendo: levanta-te, Senhor, porque o Senhor já se levantou. Esse levantar-se aqui significa o agir de Deus. Deus já agiu na obra da salvação, por isso Ele se levantou e executou redenção, tá? Os tradutores em português usou só o verbo redimir, mas Lucas escreveu o verbo executar, e em vez do verbo redimir, ele colocou redenção. Executou redenção. Deus se levantou e executou. Os dois verbos estão em que tempo? Passado. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Deus se levantou, significa Deus agiu. O que Ele planejou na obra da salvação, Ele já colocou em plena execução, e Ele já executou a redenção de todo mundo ao seu povo. Redenção exclusiva, salvação exclusiva do seu povo. Deus já realizou essa obra. A palavra redenção aí, escrita na língua grega, é apolitrosis. Apolitrosis no grego significa compra. Compra. Quando você vai fazer uma compra, você vai fazer uma apolitrosis em grego. Apolitrosis é compra. Ou seja, Deus executou a nossa compra, a compra do seu povo. O povo de Deus é o povo que foi por Ele comprado, comprado por alto preço. Ele pagou alto preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. Por isso que redenção significa também compra, significa o pagamento da dívida, porque você compra e você tem que pagar. É o pagamento da dívida. Nós tínhamos para com Deus uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Ninguém, nenhum ser humano tem condições de pagar a dívida que tem para com Deus. E aí então Jesus veio e pagou por nós. Já pensou um alívio de uma dívida ser paga? A dívida que não estava deixando nem você dormir de noite, não estava deixando você comer direito, e de repente você soube: opa, fica tranquilo, foi paga, a sua dívida foi paga. Isso é redenção. Por isso Paulo escreveu em Colossenses 1, 13 e 14: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, o preço pelos nossos pecados foram pagos, nós somos redimidos, a conta foi paga, não devemos mais nada para Deus. E quando entendemos isso, a gente fala assim: puxa, então eu tenho que ser santo. Então eu tenho que ser santo, porque seguir a santificação é algo que eu agora posso fazer. Se não tivesse a redenção, não adiantava de nada eu me santificar. Mas sem a redenção, a minha santificação não paga nada. Mas diante
de grande redenção, de alto preço que foi pago, agora eu posso me santificar, porque Deus quer que eu seja santo. Ele me redimiu, Ele me comprou para que eu seja santo. Glória a Deus. Você compra uma coisa, né? Você compra alguma coisa, paga um preço por ela, para ela funcionar, não é? Se não funciona, o que você tem que fazer? Opa, vou lá devolver, porque quero o meu dinheiro de volta. Deus pagou alto preço por nós, para que nós agora funcionemos como filhos santos, como filhas santas de Deus. Se não funcionar, não vai servir para Deus. Ele pagou alto preço para que nós funcionemos, para que nós vivamos. Vou trocar agora, vai funcionar pelo viver, para que nós vivamos verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. Por isso que Deus não fez isso para o mundo todo. Por isso que a salvação não é inclusiva, ela é exclusiva. Última frase, ele diga: ao seu povo. A nenhum outro povo, ao seu povo. Ao seu povo. Esse povo é, lá no Salmo 33, 12, a nação bendita, não é feliz não, é bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. De toda a humanidade que vem a este mundo, Deus escolheu: eu vou tirar para mim uma herança, eu vou herdar um povo aqui dessa terra, um povo que Ele escolhe dentre todas as nações da terra. Deus tem os seus escolhidos, aleluia, e nós fazemos parte. Povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele pagou por nós alto preço. E para quem que Deus pagou? Foi para Satanás, nem para o mundo, nem para o pecado, não. Deus não deve nada para esse povo. Deus pagou o preço para a sua própria justiça. Para a sua própria justiça. Porque Deus é justo, e o justo salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Mas para salvar aqueles que Ele escolheu, Ele os justificou mediante o sacrifício de Jesus, mediante a morte de Jesus. Então o preço foi pago para a justiça de Deus, que exigia a nossa morte, e aí Jesus veio e morreu em nosso lugar. Por isso Paulo pregou aos Coríntios, como nós falamos ontem, sábado, em 1 Coríntios 2, eu vim anunciar para vocês Cristo, e Cristo crucificado. Lá na cruz, o preço estava sendo pago. Por isso que diante da crucificação de Jesus, não é para a gente ficar chorando aí, como no filme do Mel Gibson e outros filmes, ai, tadinho de Jesus. Não, é para nós adorarmos a Deus, porque era ali que o preço para a nossa salvação estava sendo pago, e Jesus estava ali sofrendo e morrendo, mas cheio de amor para conosco. Nós estávamos ali com Ele, representados no ladrão, que escutou a voz dele dizendo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É Ele falando conosco: eu estou aqui para te salvar. Aleluia. E por isso temos que louvar demais ao Senhor, agradecer demais ao Senhor. É por isso que no Novo Testamento não existe mais lugar para murmurações. Não murmureis de coisa alguma, pelo contrário, em tudo dai graças. Viver em ações de graças, porque fomos alcançados por tão grande salvação.
que Deus realizou em nosso favor em Cristo Jesus. Aleluia.